Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los mais uma vez aqui dentro desse nosso projeto, dessas lives de terças e quintas. Eh, Terça é mais uma discussão específica, quinta é mais uma interrogação, mas na verdade as duas se conjugam, muitas vezes se confundem. Eu faço pergunta de uma que seria de uma para outra e vice-versa. E hoje eu tenho um prazer enorme de ter aqui comigo uma pessoa querida que eu conheço há muitos anos, professora numa cidade próxima de Porto Alegre, Camaquã, aluna do mestrado de letras. Chegasse a terminar já o mestrado, Roberta? Sim, eu estou no doutorado, eu já estou Já no está no doutorado. doutorado, perfeitamente. A Roberta, além das suas qualidades intelectuais, né, de ser uma professora reconhecida em Camaquã, já foi secretária de Cultura em Camaquã, ela é também uma pessoa congregadora, né? Ela é uma pessoa que agrega, né? Lá em Camaquã, o mundo cultural circula em torno de Roberta Flores, né? Flores Pedroso, né? E além disso, além de todas essas virtudes, toda essa qualidades humanas que ela tem, intelectuais, ela também é, começou já há algum tempo a estudar uma questão que nós vamos levantar hoje, até porque eu tenho dúvidas até como expressar se é literatura eh, negra, se é literatura afro-brasileira, literatura negra brasileira, como devo chamar, nós hoje vamos de alguma forma discernir, né, algumas coisas. Ela é uma estudiosa, ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de um livro que eu jamais ouvira falar, chamado Úrsula, né? E que ela acabou fazendo uma edição desse livro, comentando esse livro, e se tornou já não vou dizer um best-seller, mas um livro com uma boa recepção. Úrsula foi uma descoberta geral no país de uma autora, Maria Firmina dos Reis, esquecida, do século XIX, e que trazia, depois ela vai falar, mas que trazia uma temática muito candente e que não aparecera, nunca aparecera na literatura do século XIX. Então, vamos ter hoje uma aula dialogada. Eu vou me meter aqui porque eu sou metido e gosto de fazer perguntas também. Saudando aqui quem já está nos saudando, querida Tânia Carvalho, a Graça, que é uma artista plástica de primeira linha, todos que estão nos assistindo, obrigado por estarem aqui conosco e tenho certeza que teremos um excelente encontro. Então, agora sim, eu já vou olhar para fora aqui, boa noite. Aí no extremo sul do país, onde tu hoje estás, já é noite ou está claro ainda? Aí deve estar claro. Está bem claro. Dia, Uhum. dia, dia. É na fronteira aí com o Uruguai, né? É, no Hermenegildo que eu estou. Isso é uma beleza. Eu brinquei com ela, eu digo, olha a burguesia, olha o espectro do proletariado, como ameaça o Marx e Engels ameaçam no início do manifesto. Ana Schuch, boa noite, todo mundo que está aparecendo aí, o Virgínia, nossa também, Aguinaldo Severino, leitor delirante de Santa Maria. Eu estou à espera do leitor delirante de Santa Cruz, o Cassionei Petri, né? É, Roberta, vamos começar. Eu sei que o nosso tema hoje é essa questão da literatura negra ou afro-brasileira, enfim, vamos discutir isso. Mas eu queria saber o seguinte: eu sempre pergunto, né, para todo mundo, como é que começou esse teu interesse pela leitura? Porque tu é uma apaixonada pela literatura. Como é que começou esse teu interesse? Como se deu? Né? Que circunstâncias familiares tu teve, favoráveis ou não? Porque no prefácio do teu livro que eu li hoje, no prefácio não, na dedicatória do livro, tem uma dedicatória muito. Eu me comovi. Está aqui o livro, ó, tem que mostrar. Pão, texto e água, né? Retrato da literatura, é um título provocante. Retrato da literatura quando negra. Depois nós vamos falar, claro, o livro é a base também desse nosso papo hoje.
É muito lindo essa dedicatória, porque fala assim para sua mãe, a Marieta, né? Dona Marieta, já falecida. Seu fôlego de vida em nós. Eu achei muito bonito, muito poético isso. Seu fôlego de vida em nós foi sustento e nos deu coragem para mudarmos o destino que parecia imutável. Isso me lembra, sabe o que me lembrou? Assim, na hora, Fabiano querendo mudar o destino, indo para a cidade para estudar, né, fazer com os filhos estudassem, aquele final que não deixa de ser otimista, que não deixa de ser belo, né, comovedor do grande clássico Vidas Secas. Como é que é essa história? Como é que é a história dessa tua mãe, que eu sei que o teu pai faleceu cedo? Fala um pouquinho da tua vida. Vamos começar, depois a gente vai falar da literatura. Então, boa noite para vocês. Muito obrigada, professor, pelo convite. Estou muito lisonjeada, né? Eu sou sua fã, o senhor sabe, é meu professor. E a minha vida não é tão diferente, né, de algumas pessoas, assim, do interior, mas eu não tive, assim, bibliotecas dentro de casa. Eu lembro que quando eu era pequena, nós tínhamos uma televisão, né? Uhum. E era muito engraçado, porque eu não entendia. Quando chegava o finalzinho da tarde, a minha mãe abria as duas portas e a vizinhança se sentava na calçada para olhar as novelas, né? Isso é muito do interior, foi muito isso. Uhum. Nessa época, meu pai ainda era vivo. E eu lembro que a minha irmã sempre foi apaixonada por desenho infantil. Eu até hoje não tenho, não sou muito, não aprecio muito, né? E eu pedia para ir para o quarto, porque ele tinha nos dado, eu acho que tinha sido no Dia da Criança, uma coleção com 3 livros, né? Puxa. E aí eram uns livros grandes, e que tinha fotos assim de pessoas da Ásia, de vários países, né? As figuras nos desenhos, e eu adorava olhar aquilo, né? Eu não sabia ler, mas foi o contato que eu tive. E depois algumas histórias em quadrinhos, né? Que eu tinha acesso, que a mãe dava, porque a gente teve uma vida razoável, assim, enquanto meu pai era vivo, né? Minha mãe ficou viúva com 34 anos. Teu pai era jogador de futebol, né? Jogou no Caxias. 36 anos, e ele tem uma história, ele jogou no Caxias, jogou no Juventude, e, enfim, teve problemas de saúde, acredito, nesse período que ele já tinha saído, né? Porque eu devia ter uns 2 a 3 anos, né? Porque com 5 que eu lembro dele, já com problemas, que ele teve um AVC, muito jovem, enfim, aí faleceu, né, com uns 36 anos. E a mãe ficou ali, né, não estava preparada para aquela situação, tinha sido criada para ser dona de casa, cuidar de filhos, né, e tivemos uma situação bem difícil, assim, né, mas a gente nunca parou de estudar. E eu sempre fui muito curiosa, e sou até hoje. Eu sempre digo que trabalhar com a língua portuguesa, com a literatura, que é o que eu amo, é aquela sensação de que a gente não sabe nada nunca, né? Aquela vontade de pesquisar e de buscar. Eu não me dei por conta disso, eu não vi isso, né? Por isso que, às vezes, algumas pessoas não entendem por que a gente lê mais de uma vez um livro, né? Claro. Está lendo mais de uma vez. E eu sempre tive essa curiosidade. A gente foi estudando. A minha avó criou 5 filhas, lavava roupa para fora. Eu sempre me criei no interior. Estudei numa escola privada, né, com bolsa, óbvio, de uma escola de freira. E tem essa veia católica, né, de ter todo o cuidado em não magoar, em não machucar, em compartilhar. Que esse é meu lema, eu gosto de compartilhar, né? Não, eu sei que tem um núcleo, né? Um núcleo, não é uma pessoa, é um núcleo. Porque eu acho que o conhecimento que a gente tem sobre qualquer coisa, ele só tem validade se a gente partilhar com as pessoas, né? Não tem por que ficar guardados em gaveta. E aí eu estudei, fui fazer o magistério. A gente passou dificuldade. Eu lembro que algumas pessoas diziam para minha mãe que nós não tínhamos que estudar, que a gente tinha que trabalhar para ajudá-la, e ela sempre
foi muito firme, assim, sabe? Não foi fácil. Foi muito espetacular, né? A gente vê esses exemplos assim, são sempre emocionantes, né? mas foi muito, o senhor não faz ideia, foi muito difícil, assim. Mas a gente conseguiu, né? Aí primeiro a minha irmã se formou, aí eu ajudava em casa, né? E porque tinha que ajudar, porque aí ela ficou recebendo um salário, uma pensão muito baixa, muito, muito pequena, não dava para manter nós três, né? E aí ela trabalhou, começou a ajudar a mãe, aí eu comecei a estudar, e aí a gente foi melhorando aos poucos, né? Fui assim, e eu vivi uma experiência com relação à leitura na escola das freiras, que são várias coisas assim emendadas uma na outra, né? Porque a gente que é do interior, pobre, preto no interior, a mãe sempre tem aquele instinto de cuidar, né? Porque a gente não meio que para a gente meio que ser invisível, para as pessoas não nos verem, para não fazerem nada de mal, né? Não, enfim, não ser escanteada, coisas desse tipo. E aí eu lembro que eu adorava ir na biblioteca da escola, né? Uma escola, um prédio lindo que nós temos lá em Camaquã, que era das Irmãs Bernardinas. E eu ouvia falar num período assim de abertura, ditadura, abertura, Fernando Gabeira escreveu Que os Companheiros, que horror, que horror. E eu chego na biblioteca e me deparo com o livro Que os Companheiros. Peguei e fui ler. Eu devia ter uns 12, 13 anos, sei lá. Eu li e fiquei encantada. Devolvi, eu acho que eu li em 3 dias. E depois tinha outro chamado Hóspede da Utopia, do Gabeira. Olha como é que eu iniciei a minha vida literária. Sim. E decidi contar em sala de aula. Foi um horror. Foi um horror. Tiraram os livros, né, da biblioteca, porque eu acho que nem a bibliotecária tinha noção. Nem sabia quem era, né? E eu também não sabia, né, por que estava tirando o livro. Por acaso. Eu estava vendo uma história ali que estava me surpreendendo, onde é que era aquilo, como é que aquilo tinha acontecido, né? Porque alguns assuntos não eram tocados dentro de casa, né? Assim, era tudo muito escondido. Mas, na verdade, o meu processo de leitora se deu quando eu fui para o magistério, né? Porque eu sou tão apaixonada por o que eu faço, eu gosto tanto da minha profissão, e naquela época não tinha, assim, teoria sobre como trabalhar com crianças com alguma dificuldade intelectual. Então, eu tinha que buscar, eu tinha que entender. Então, quanto mais eu lia, mais eu via que eu não sabia e eu tinha que fazer um bom trabalho nessa sala de aula. Então, a minha leitura se deu muito de forma didática, assim, paradidática, né? Para ler a área da psicologia infantil, né? A área da psicomotricidade. E eu lembro que uma vez eu recebi uma menina que tinha um problema motor, né? E me entregaram, eu tinha que trabalhar. E eu lembro que tinha um professor uruguaio em Camaquã, eu fui atrás dele, porque eu sabia que no Uruguai eles são bem avançados nesses trabalhos. E aí foi, né? Aí eu me tornei hoje uma devoradora de livros, é o que eu mais tenho, é o que eu digo para os meus sobrinhos, né? É o que a tia Roberta tem para deixar de herança para vocês, né? São os meus livros, são os meus livros. Muitos aí, não apreciam esse tipo de herança, mas a gente sabe o quão valioso é. Né? Eu gosto. E quando o meu pai faleceu, a gente foi morar com meu avô. E o vovô também gostava muito de ler. Ele faleceu com o livro do Érico Veríssimo do ladinho do bidezinho dele, né? Mas não vem assim de uma família de grandes intelectuais, devoradores de livros, né? Tem uma família que tem uma história de superação, né? Todo mundo procurou estudar, porque é a única coisa que a gente tem, a arma que a gente tem para poder se manter nesse mundo meio injusto, meio excludente, né?
Mas venci, assim, fiz 2 graduações. Eu me orgulho disso, para mim, sabe, prof? Para mim. Fiz uma especialização, fiz um mestrado, estou fazendo um doutorado, e enquanto der, eu vou estar sempre estudando, porque é o que eu gosto de fazer. É o Deixa que eu eu te fazer gosto. uma pergunta pessoal, assim. Tu sofresse algum preconceito na escola, no colégio? Assim, abertamente nunca, Uhum, né? De forma muito direta, não. Porque eu estava uhum, numa escola de freira, né? uhum, Estudei sempre numa escola de freira. Mas tinha situações assim, ó. Eu me criei com pessoal de classe média alta, brancos, né? Tinha poucos alunos negros no colégio. Mas aquela coisa de eu ser invisível, sabe? Às vezes uhum, tinha aniversários, assim, porque a gente tem um clube lá em Camaquã que negro não podia entrar. uhum. Então, Ah, quando era muito comum isso, né? No interior. faz pouco agora, Uhum, acho que na década 2000 por aí, né, que se pôde entrar. Às vezes as coisas não eram comentadas perto de mim, talvez por não me ou para não me magoar, ou porque de fato eu não existia, né, uhum, naquele espaço ali. Mas diretamente não, mas indiretamente eu poderia fazer vários relatos. uhum, Poderia uhum. fazer vários Sim, relatos. Assim. é um pouco a característica também do racismo brasileiro, ele não é explícito, né? Ele às vezes é explícito, mas nem Ah, sempre é explícito, né? É mais sutil, né? e a gente tem no Brasil o racismo que ele, na verdade, ele é de cor, né, professor? Talvez se Uhum, eu fosse um pouco mais escura, talvez eu sofresse né, claro, mais preconceito. claro. Uhum, E eu não sei, assim, eu sempre achei, às vezes eu digo que a minha vida não teria graça se eu não fosse negra, né? Porque eu acho que o uhum, desafio da minha vida tá nessa questão, assim, né? uhum, De eu me fortalecer como pessoa. uhum, uhum, Mas, tirando essas questões, não lembro de nenhum momento, assim, direto, uhum, sabe? aham, Mas questões indiretas, assim, teria uhum, várias uhum. para colocar. Deixa antes da gente passar, porque eu estou curioso, né? Embora a gente se cruzasse lá em letras muitos anos, a gente falava, né? Mas invariavelmente encontrávamos ou o Fischer ou o da Canal, que começam a falar e não deixam a gente falar, né? E, Adoro os dois, adoro, assim, trago, são os meus amores, né? e olha aqui, ó, Luiz Augusto Fischer, abraço aos dois, está nos assistindo aqui, O né? querido. E o que eu te perguntaria é o seguinte, assim, quais foram alguns livros? Tem algum livro assim marcante que decisivo? Não é pergunta para hoje, mas eu vou fazer porque eu quero saber. Alguns livros ou algum livro que te deixou assim ou nas nuvens, ou atordoada, aturdida, né? Ou para baixo, porque tem uns livros também que nem todo livro é edificante, né? É, eu, assim, livros que eu ainda tenho, que eu gostei muito, que estão comigo, é Para uma Menina com uma Flor, do Isso é, Vinícius, né? aham, é E delicado, né? é, outro Aham, livro que eu li, depois fiquei apaixonada, porque, assim, quando eu gosto de um autor, eu leio tudo que eu encontro, né? Fernão Capelo Gaivota teve uma marca muito forte na minha vida, né? E depois Ilusões, do Richard Beck, né? E um livro que, por último, assim, acho que faz uns 5 anos que eu li, que me marcou muito, muito, foi Lágrimas na Chuva, do Sérgio Faraco. esse é um livro impactante, né? Até hoje É, eu faço assim, né? Faço uhum, assim. é, E na literatura, Quarto de Despejo, né? É um é livro que. outro livro impactante, né? Quando se lê, né? Mas É, um que eu digo que a minha vida, e não só a minha,
mas a minha, das minhas tias, das minhas irmãs, elas estão dentro de um livro de contos da Geni Guimarães chamado Leite do Peito. Pois é, tu falas desse livro, eu confesso não tê-lo lido ainda, no teu livro, nós já vamos passar ele. Eu só queria, Vicente, se tu está me ouvindo, me põe aqui a observação do Luiz. Olha esse tipo, se é possível a gente confiar num tipo assim. Luiz Maurício Azevedo. Nunca perdoaremos o Uruguai por 2 crimes de guerra. O Maracanaço, que foi em 1950, que eles nos humilharam, e o sequestro de Roberta Flores Pedroso por um jovem senhor uruguaio, que agora é o seu companheiro, hão de pagar, diz o Luiz Maurício Azevedo. Esse Luiz Maurício é insuportável, né? Ciumento, tu és um ciumento. Pior que eu também falei, como, né? Ela foi lá pro Uruguai, né? Que é isso, qualquer dia vai querer morar no Uruguai. Muito bem, Luiz Maurício, tá ótima. E realmente o da Roberta é brincadeira. Agora, o do Maracanaço, aquilo ficou atravessado. Tu não viveste isso? Eu era muito pequeno, mas lembro de sair à rua. Na minha pequena cidade, as pessoas choravam na rua, porque era uma espécie de guerra, perdemos a guerra. Não que o jogo em si fosse uma guerra, o campeonato era para nós o sentido de uma guerra. Tá bem. Perfeito essa entrada aqui para dar uma... Mas eu volto, eu vou voltar, eu estou por um tempo, né? Eu fico e volto. Perfeito. Tá bom. Roberta, esse teu livro, que tem esse título tão bonito, eu até gostaria de saber, já começar pelo título, né? Pão, texto e água. Por que esse título? O que significa esse título? Poderia se dizer tanta coisa, mas na verdade é uma literatura que ela vem sobrevivendo, né? Há muito tempo, ela vem tentando se erguer, caminhar. Quando se pensa em pão e água, né? Como se fosse uma dieta, um regime, poucas coisas assim para a gente, né? E é uma literatura que não foi olhada, né, de forma... da mesma forma que a nossa outra literatura canônica foi prestigiada, né? Então, pensei em algo assim que... Como é que essa literatura se alimenta? Como a gente pode alimentar essa literatura, né? E como eu, na verdade, vim me alimentando desses textos até agora, né? Porque o livro, na verdade, o Retrato da Literatura Quando Negra, ele foi trabalhado pensando em ser um recurso a mais para o professor, né, da rede básica de ensino. E quando se implantou a Lei 10.639, lá em 2003, que era para trabalhar a literatura e a cultura afro-brasileira, né, a gente ouvia muito, até eu, né? Não bastava eu ser negra, né? Eu também preciso de recurso que eu também não tive, informações que eu também não tive na minha formação. E não estou culpando ninguém da minha formação. Claro. Né? Não, a questão não é essa. Mas que tinha que avançar, que os professores, a gente precisava ter outros recursos, outros materiais, que não fosse só pesquisa de apresentar a capoeira como um instrumento, né, que advindo da África e dos negros, a culinária, algumas palavras. Não, o negro escreve, né? O negro já escrevia desde o século XVIII, né? Anterior a isso, a gente sabe que tem as literaturas orais, enfim, né? Que teria que fazer uma pesquisa maior, mas que não é o meu recorte. E aí eu fui buscando informações. Não, mas eu preciso, a minha área é a área da linguagem, a área da literatura, eu preciso de texto literário para apresentar para os meus alunos, né? Para que as crianças e os jovens, né, pensando muito nos alunos negros, que eles pudessem se reconhecer num texto. Claro. Quando falassem nas suas origens, não ficassem só na questão da escravidão, porque isso machuca, né? Isso não trabalha com a estima. E aí eu fui buscando informações a respeito, comecei estudando Carolina Maria de Jesus, e aí depois
fiquei pensando que anterior a ela, o que tinha anterior a ela? Aí achei lá o Domingos Calda Barbosa, que a gente estudava muito rápido, né? E tem pouquíssimo material a respeito dele, né? O Tinhorão tem uma pesquisa grande, eu até comprei o livro ali dele, que aí deu para eu também enxergar que o Domingos Calda Barbosa não só escrevia poesias com uma linguagem, com uma poética que lembre, né, o negro, mas ele tem outro tipo de poesia que eu ainda não cheguei lá para estudar, mas estou trabalhando, né? E fui buscando mais informações para que a gente desconstrua essa visão, né, de que a figura do negro é só no futebol, é na escravidão, são nos pratos culinários, na capoeira, né? Para mostrar que tem intelectualidade negra também. Isso é importante. Né, professor, assim, até que eles não tenham escrito nem o Machado, nem a Maria Firmina, né, com aquela intenção de um eu enunciador negro, mas o ponto de vista deles, né, tem que ser trabalhado, apresentar para os alunos. Né? Tanto é que a gente há pouco tempo, né, apresentar o Machado como um escritor afro-brasileiro, né? E a minha preferência pela pesquisa é dessas bases, né? O que veio se construindo do século XVIII até agora, né? Esses escritores assim que não tiveram ou quase nenhum reconhecimento. O senhor pode ver ali que no livro eu não abordo Machado de Assis, não abordo Lima Barreto, não abordo Cruz e Souza, porque eles já estão dentro da universidade. Sim, estão, os manuais se tornaram canônicos, né? Da literatura, né? Mas tem outros que ainda precisam de estudo, e essa é a minha preocupação de mostrar, né? Porque quando fala em escravidão, a gente volta, né? Séculos atrás. Então, para mostrar que antes desses escritores contemporâneos, né, a literatura, por mais parca que fosse, ela também acontecia. Claro. Nesse aspecto, assim. Eu vi aqui, tu não falas, ainda depois nós vamos falar especificamente dessas autoras, também o Luiz da Gama, né, que tu tem interesse em dar uma... que tu pareceu muito interessante. Eu confesso que li 2 poemas só dele, 2, 3 poemas, e não tive muito... O Luiz Gama tem uma importância muito grande. Ele escreve no mesmo período que a Maria Firmina, em 1859, né? Só que no Rio de Janeiro. E ele tem, né? Ele era muito versátil, assim. Ele também trabalhava como advogado, não advogado de formação, mas ele libertou vários negros, né? E tinha uma Rábula, que chamavam, né? E tinha uma poesia muito feroz, assim, ele fazia denúncia, ele se assumia, né, como um escritor negro. Tem força nessa poesia, diferente da Firmina lá, que não se autodeclarava negra no seu texto, né, mas que fazia uma denúncia a partir do ponto de vista, né, de uma negra. E o Luiz Gama não tinha essa... nunca teve esse problema. E tem muita coisa ao redor da história dele, né? As bibliografias, assim, dificuldade de comprovação, né? Do que de fato aconteceu na vida. O que tem são alguns textos do Luiz Gama. E eu estava lendo também que tem um escritor, um poeta do período da Semana de Arte Moderna que se chama Lino Guedes, que é um poeta negro também, né? Que escreveu um texto, uma biografia a respeito, que está muito mais próximo, né, do Luiz Gama. Mas eu também não vou me aprofundar muito, porque eu sempre acho que esses textos escritos por homens e mulheres negras no Brasil, acho que eles merecem assim, ter um cuidado para analisar, para ler
né, e fazer crítica também a respeito dos textos, né? Porque eu sempre digo, eu lembro que na minha dissertação de mestrado tem uma parte lá que eu não pretendia erguer um altar, né, para essa literatura, mas que a gente deve estudá-la com muito respeito, não fazer um protecionismo ao redor dos textos, né? Porque eu sempre digo, se eu tive que ler a Moreninha, que era aquela coisa entediante, para mim foi entediante, né? Bem aborrecidinho. É bem aborrecido e com vários problemas, né? Esse olhar também tem que se ter para o texto escrito por homens e mulheres negras, né? Tanto no do século passado como nos dias atuais, assim, nesse aspecto, né? Tu falaste, não, ainda não chegando ao livro, mas tu falaste do Paulo, eu achei muito interessante, Paulo Brito, né? Que era eu ouvia falar dele, mas achava que era um intelectual, um editor branco, né? Não. Paula Brito era um senhor negro, né? Ele era um cara muito envolvido com a área das letras e com a área da cultura. Ele abriu 1828, mais ou menos por aí. Ele tinha uma espécie de livraria, né, professor? Uma espécie de livraria. Eu só quero, assim, que o senhor me perdoe, essa minha fala é de professora, sabe? Não, mas tá trazendo informação para nós, né? Quando falar com os alunos e contar, eu não perco eu acho que é isso que a gente quer mesmo. E ele tinha um lugar, tipo uma livraria, né? Era uma tipografia. Mais tarde, depois, ele editou um jornal, né? O Homem de Cor, que dizem, segundo um outro escritor negro, o seu Oswaldo de Camargo, que foi o primeiro jornal abolicionista que se teve no país. Mas aí, quando ele abriu esse espaço, ele chamava e congregava pessoas jovens ali. Porque ele tem uma parte que o Machado de Assis, num depoimento do Machado de Assis, que ele fala que o Paulo Brito gostava muito da mocidade, que ele acreditava que seriam os jovens que iriam fazer a mudança. E o Paulo Brito foi o primeiro a dar um emprego para o Machado de Assis. Né? Isso é famoso. O Machado foi trabalhar, mas o Paulo Brito era um senhor negro. Né? Mas ele sabia conviver, né, com seus rivais ali de forma muito, muito tranquila. E, enfim, era esse espaço para promover a leitura, era um encontro cultural, então tudo acontecia ali. E ele também publicou o primeiro romance nosso, né? Que dizem que não é o primeiro, Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Não é o primeiro, é o primeiro, né? Quem publicou foi o Machado. E o Teixeira e Souza também é um escritor afro-brasileiro, né? Eu tinha também essa informação. É verdade, é verdade. E também publicou os livros do... O que escreveu a Moreninha, como é que é o nome dele? Me esqueci. Joaquim Manuel de Macedo. Doutor Macedinho. O Macedo, o Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias. Então, ele circulou, as pessoas circularam muito ao redor, né? Desse espaço que ele tinha, inclusive o Machado de Assis, que se tornou um grande amigo, né? E tem uma declaração, um jornal, né? Do que o Machado fala a respeito, né? Do Paulo Brito. Mas não só isso, ele também escreveu contos. Ele também escreveu contos, o Paulo Brito. Paulo Brito escreveu. E assim, contos que a gente meio que se surpreende para a temática daquela época, né? Tem que ele apresenta nos dois contos a mãe, irmã e o enjeitado, né? Ele coloca a mulher com uma força
que poderia até se dizer que ele tem um conto que as feministas iriam gostar, porque ele subverte o papel da mulher naquele momento, né? Em Mãe, Irmã, é um caso, né? E ele foi muito usado, de um casal que namora, e a mocinha, como é que é o nome dela? Ele é Tarcísio, e ela, deixa eu só me lembrar aqui o nome. Como é que é o nome da moça? Nízia. Alzira. Puxa. Alzira e Narciso. Eles se namoram e ela engravida durante o namoro. Fica grávida. E é filha de um militar, né? Que não quer o namoro com o Narciso porque ele não tem, assim, condições. Não era o marido para a filha, né? Que o militar, só os dois nomes que aparecem, depois é o militar e a mãe, né? E as famílias não querem namoro, e ela está grávida. E aí mandam, né, o Narciso para uma missão na Ásia, para um lugar bastante longe, e a Alzira fica grávida. Só que o pai não está em casa. E aí como é que ela vai fazer? Ela e a mãe trabalham num acordo, né, para quando o bebê nascer e o pai chegar, porque os homens trabalhavam no exército, viajavam, ficavam 6, 7, 8 meses, às vezes até um ano fora, né? Tu vai dizer que o menino, que se chama Guilherme, é meu filho. E aí o pai chega, e eu não vou contar o final. Não, mas tem que contar, porque a gente não vai encontrar esse conto aí. Encontra aqui, é fácil de encontrar, bem fácil. Porque eu aprendi que eu tenho que não contar o final. Isso é verdade. Para a pessoa ler, né? Porque uma o vez... aluno lê. Para ele ler. Eu aprendi porque depois os alunos adoravam minhas falas de literatura. Depois eu fui entender porque eu contava até o final, né? Eles não liam o livro. Então, eles querem ouvir a história sem ler. É a verdade, né? Essa que é a verdade nua e crua. E aí o pai retorna para casa, o pai da Alzira, e fica numa alegria só, porque ele sempre quis ter um filho homem. E, na verdade, o filho é neto, né? Porque a mãe E aí o final, enfim, não é tão empolgante, mas a gente já ouve assim a forma, né, com o papel da mulher que ele coloca ali, né? Delas sempre arrumando uma forma de acontecer alguma coisa, né? E depois de modificar uma situação. E depois tem um outro que se chama O Enjeitado, que esse é muito forte, né? Que é um caso de traição. É de uma mocinha jovem, né? E que casa com um senhor lá, um cara mais velho, e aí ele destrata ela de forma bárbara, desconsidera, bate, agride, tem várias mulheres. E aí um dia ele decide ir embora, decide sair, viajar. E o que acontece? Ela encontra alguém ali no meio da fazenda que a trata com respeito, com amor, com carinho. E ela trai o marido com esse rapaz, né? E aí os funcionários contam para ele. E ela vai ficar, o final, assim, presa num quarto, né? Com o aval deles, os empregados, os escravos, a maltratam e desfazem na figura dela. E acaba de uma forma bem inusitada, que eu não vou contar falar. Também. Tu tá hoje... O Luiz Maurício tem razão, Luiz Maurício. Ela tá demais. Não. Esse é o final, não tem... Assim, não, né? A gente pensa que vai acontecer, que alguém vai salvá-la e ela não é.
Ninguém é salva de Sim. forma Não, nenhuma, mas né? é um tema provocante e não deve ter um foco muito moralista, né? Pelo jeito, né? Não, e o senhor sabe, o conto é de 1834. Ah, E aí, né, eu assim, a temática ela é muito forte para aquele momento, né? uhum. Ela é muito Muito, forte muito para o Brasil, então, né? para País aquele momento, assim, conservador, moralista, né? de desafiar os padrões da É. sociedade, né? Sim, sim. Eu me encantei, assim, né? Eu vou me Uhum. aprofundar mais no qual Ah, abrir. mas isso, pá, e até procurar outros contos. Não sei se existe a recente Tem publicação pouco, de contos. tem pouco material dele. Eu comprei uma biografia parece que é Amanda Godinho, não consigo lembrar, eu deixei em Camacuã. E um outro eu comprei num sebos que são de poemas dele, assim. Uhum, uhum. Ah, Mas mas isso é uma bela pesquisa que tu pode eu saber. gosto mais da. Não sou muito da poesia, eu gosto muito do texto em prosa, né? Aham, E aham. assim, o conto é uma novidade naquele momento, né? Porque Claro, claro. É. 1834, né? Não Uhum. sei, Não, não vou me arriscar é, em e dizer o que ele seria teor, o primeiro né? contista, né? É, Eu, por um caso de adultério assim, e de não increpar, não acusar a Emma, o Flaubert foi levado a. O Madame Bovary foi levado ao a processo, o prisão, Flaubert né? foi levado a julgamento. É. Mas isso na França liberal, 20 anos depois. Pois É é, que ano interessante. o senhor lembra qual é o ano de Madame Bovary? Nem tinha 1857. 57. 1857. E Né? esse é de 1834. É, não, é impressionante, né? Impressionante. E uma outra questão que tem, agora que eu me lembrei, lá na, nesse conto da Irmã Mãe, o título que eu achei Sim. meio feio, assim, né? Que quando ele faz a descrição da Alzira, não tenha. É muito interessante porque ele não faz aquela descrição da mocinha linda, sabe? E ele Uhum. vai falando assim: olha, mais ou menos isso, né? As europeias são bonitas, né? Tem os cabelos longos, tem o olho claro, mas a Alzira, né? Ela é aqui das Américas, né? Ela não Uhum. tem o rosto Uhum. cor de carmim, as bochechas cor de carmim, né? Ela não Uhum. tem o cabelo comprido e loiro, né? Mas tem um Uhum. cabelo escuro. Então ele vai dando uma característica Uhum. assim. Ah, interessante. Aham. Eu achei muito interessante, né? Uhum. Da Uhum. forma como ele não está menosprezando aquele perfil europeu. Ele está Uhum. valorizando o que se tem aqui. Então Uhum. eu fiquei encantada, né, com a visão dele para aquele momento, né, que já estava, Uhum. que na verdade seria o primeiro momento, 1834, dos românticos, né, que estavam com o olhar todo voltado para a Europa, É, voltado para a França, né, para a Europa. é. E ele não, ele vai mostrando, olha, ela não tem esse perfil quando ele descreve a Alzira, Uhum. né? Não É, é. e uma idealização da vida familiar também, né, que havia no romantismo, que É aí não tem verdade, nada, né? nada, ele Duas quebra. histórias brutais quase, né? Bem fortes, Aham, assim. aham. Bom, mas vamos lá, porque senão não vou acabar não chegando ao teu livro. Vamos começar agora, então, aquela primeira pergunta que eu queria te formular, é porque eu vejo, e a gente fica sem saber exatamente qual seria talvez o conceito mais adequado. Eu vejo tanto literatura negra no Brasil, quanto literatura afro-brasileira. Tu preferiste a expressão, tu preferes a expressão literatura negra? Na verdade, assim, há grandes controvérsias, né, com relação a essa nomenclatura, como dizer dessa literatura, né, que Uhum, está em processo, que está em movimento no Brasil. O professor Eduardo de Assis se utiliza dessa nomenclatura afro-brasileiro por várias questões, né? Ele acha assim que descendentes de escravos, de escravizados, mas que na questão afro, ali nesse adjetivo, né? Nesse gentílico na frente, estaria englobado a cultura,
Uhum. Cultura, a religião, os costumes, né? Mas não só isso. Ele denomina essa literatura afro, como identificar a literatura afro-brasileira, ele coloca cinco itens, assim, né, com relação qual é a temática do texto, qual é o ponto de vista do texto, né? Qual é a linguagem utilizada nesse texto, a questão do quem é o leitor desse texto, Uhum. e o autor, o tema, o ponto de vista, a linguagem, o leitor, e agora não me vem, eu esqueci do outro aspecto, né? E tem o outro poeta, escritor, que se chama Kuti, ele acha que esse prefixo afro, né, pode causar algum, não é constrangimento, alguns problemas, porque quando fala em África, né, a África não é toda negra. Nós temos, né, o Mia Couto, né? Eu lembro que alguém me disse, Claro. eu sempre pensei que o Mia Couto fosse preto. Eu disse, não, ele é claro do olho azul, né? Então tem essa controvérsia, assim, né? De o que é essa literatura escrita por homens e mulheres negras no país. O professor Eduardo também apresenta aqueles cadernos negros, né? Que a gente pode dizer, pode até afirmar que é um momento que essa literatura se firma no Brasil, que é na década de 70, 78, né? Que são grupos coletivos que escrevem, que tem uma temática negra, que tem uma linguagem negra, um ponto de vista, né? E que é para o leitor negro. Então, tem essa questão. Porque tem uma coisa, professor, que a gente não pode negar, né? Toda a nossa literatura tem um viés eurocêntrico. Todos os personagens são brancos, né? Não tem nada contra ter personagens brancos. Eu não tenho. Mas a gente não tem um personagem negro que um aluno possa olhar e se reconhecer. Não tem essa história que fala de mim, né? Não, mas aí a gente vai ler, tem a escravizaura, por exemplo. Por que a escravizaura tinha que ser branca? Poxa, podia ser uma moça negra, né? Claro. E iria fazer uma modificação na vida de qualquer leitor negro que aparecesse, né? E aí tem a questão dessa literatura, quando é militante, se não é militante. Os cadernos negros têm uma questão da militância, né, do movimento negro. Mas nós também temos escritores negros que talvez não se enquadrem nesses aspectos ditos da literatura afro-brasileira, e a gente tem um no Rio Grande do Sul, que é o Ronald, né? Que é um escritor negro, né? E que, se a gente for buscar na poesia dele, talvez a gente não encontre muitos aspectos, né? Que posso dizer, essa literatura é escrita por um homem negro, né? Porque ele tem uma literatura mais, como se diz, uma poesia experimental, ele, o Edmilson. Às vezes metafísica, quase, né? Exatamente. Denso, né? Então, ele está num grande livro, né, que foi organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, uma antologia linda, belíssima, maravilhosa, um trabalho árduo dos professores de todo o país, né, no resgate, na procura, não digo resgate, na procura de escritores negros de vários locais, e o Ronald está ali como os contemporâneos, mas não está nesse espaço, né? De escritores militantes, que é essa vertente dos cadernos negros. É bem controverso, assim. Eu acho que ainda se tem que explicar, porque é uma literatura negra que está dentro da nossa literatura, porque, afinal de contas, se utiliza da linguagem, né? Tem um processo de criação igual, mas ela está fora ao mesmo tempo, porque ela não, acho que não cultua ou não trabalha, né, com aquela coisa romântica de construir uma nação, né?
enfim, acho que tem isso, mas eu muito tempo eu fiquei com a literatura afro-brasileira e não tinha me dado por conta desse prefixo, né? E eu gosto sempre de dizer que eu trabalho com a literatura escrita por homens e mulheres negras no Brasil a partir do século XVIII, que é o que de fato interessa. Eu brinco com o professor Fischer, um dia ele perguntou, vai escrever sobre Machado de Assis? E eu disse, não sou boba, eu não vou fazer isso. Está cheio de grandões, né, escrevendo sobre Machado, né? Mas eu tenho esse interesse especial por esses escritores, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta que conheces tão bem o Luiz Maurício, né, que é também um sujeito de grande poder de reflexão. O que ele prefere? Eu não me esqueci de perguntar para ele quando ele esteve aqui. Sabes o que ele prefere ou não? Como assim, em termos de literatura? Não, em termos dessa delimitação, literatura afro-brasileira ou literatura negra? Ele gosta de literatura negra. Ele prefere. Me parece mais, né? Esse afro parece que leva para a África, não tira um pouco daqui, não sei. Eu acho que a literatura negra aqui, né, no Brasil, né? Essa no Brasil. E eu também, mesmo assim, eu gosto de ter comigo como aporte, né, esses aspectos que o professor Eduardo utiliza, da questão do ponto de vista. Eu gosto. Isso, para mim, sempre é um referencial na hora de eu ler, né? Que aí eu vou buscando, tem isso, não tem aquilo, né? É coisa de professor, na verdade, né? Claro. Porque a minha intenção é esmiuçar, procurar. Roberta, entrou aqui a professora Tenise Spinelli, falando que na PUC, no acervo da PUC, tem um romance. A Tenise, querida, falando aqui de um romance de um escritor negro chamado Diógenes Batista Gaúcho, supostamente, que escreveu Aguapés em 1932. Sei que esse livro está na PUC, na Biblioteca José Otão, na coleção Júlio Petersen, famosa, uma famosa. Ouvi falar desse livro recentemente. Eu acho que ela está fazendo talvez uma sugestão de um dia, eventualmente, já que tu está, né, pesquisando esse assunto de uma maneira tão forte, é interessante. Eu nunca ouvi falar desse livro, né? Nem eu. Aguapés. Depois eu te passo o nome direitinho aí. Obrigado, Tenisa, pela. Obrigada, professora Tenisa. Muito obrigada. Eu anotei porque eu quero pesquisar para ver quem é também, né? Essa coleção do Júlio Petersen está naqueles acervos lá na Delfos, né? A Beatriz fala do Atos Damasceno, que tem texto, mas aí é um texto sobre a realidade negra gaúcha. Mas deixa eu te colocar aqui o seguinte, antes que nós passemos nosso tempo, tu não possa falar. O teu livro tem 3 focos nucleares, né? Além de uma discussão sobre essa questão, digamos, da negritude na literatura, tem a Conceição, a Carolina Maria de Jesus, que já é uma autora consagrada. Eu lembro que foi um impacto, eu até te contei que foi um impacto quando surgiu esse livro, né? Minha mãe me obrigou a ler, eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiquei muito... porque a gente não tinha noção de pobreza aguda, né? E era a época do desenvolvimento, era a época do JK, em que havia uma euforia no Brasil, até certo ponto justificada, porque o país crescia vertiginosamente, só que iam ficando nesse crescimento, né? Iam ficando núcleos de pobreza, núcleos, né, de miséria social, que ela traduziu de uma... Foi um choque aquilo. O próprio JK se pronunciou, me parece, sobre esse livro na época. Era uma época em que os governantes liam livros, né? E mas eu fiquei muito curioso, porque eu não conheço, já agradeço até por ter conhecido contigo, e já vi que é a autora que, entre todas as que te tocam, essa é que te mais toca, a Geni Guimarães, né?
Geni Guimarães. Geni Guimarães, que tem um livro aqui que tu citas a gente vê com muita, não só com a busca de análise, mas também com emoção, que é Leite do Peito. Podia dar um pouquinho um trailer dessa autora para nós aqui, para gente que acho que muita gente não a conhece? Ela não é muito conhecida, a Geni. É um livro de contos autobiográfico. Ela narra a sua história desde criança, né? Desde criança. E pena que eu não estou com o livro aqui, eu ia separar para ler partes do conto para vocês, porque são belíssimos, assim. Eu me emociono quando eu falo. É legal um professor se emocionar. Muito, um leitor se emocionar. Me emociona. E a Geni é de uma família pobre, né, que mora na zona rural, uma família grande. Ela vai narrando desde pequena. De que região, de que estado? É São Paulo. São Paulo. E aí ela vai contando todo o cotidiano dela e da mãe, com as coisas que ela brincava com as bonecas que a Geni tinha, era de espiga de milho, né? Mas uma coisa que fica muito forte na história é a estrutura familiar que ela teve, né? Foi uma estrutura muito de amor, né? De proteção. E aí a Geni, enfim, cresce, tem situações no Natal, tem um conto que fala sobre o Natal, que ela vai... Tem uma senhora rica que vai na comunidade entregar brinquedo, né? Mas que ela observa que ela depois lava as mãos, que não quer chegar muito perto dela. Mas a parte que mais me toca é quando ela vai para o colégio. Porque eu vivenciei igualzinho, né? E aí ela conta o que a mãe preparava, mandava ela se deitar, botar o lencinho na cabeça, para no outro dia acordar com o cabelo baixo, bem baixinho. E aí um dia ela pergunta para a mãe, né? Por que eu tenho que ir assim toda arrumadinha para o colégio? Claro, com aquilo que ela tinha, porque eles eram muito pobres, viviam da plantação de milho, coisas assim. E a mãe diz para ela, né? Olha, e ela fala, mas a fulana vai com os olhos sujos de remela, que é a colega. Mas a tua colega é branca, tu é negra. Tu tem que estar arrumada, porque se tiverem que falar de alguém que está sujo, vão falar de ti. Não é da tua coleguinha, né? E aí ela nunca é selecionada para ser... Que isso é uma realidade que aconteceu comigo, eu vi acontecendo nas escolas, né? Ela nunca era escolhida para ser a atriz principal no teatro da escola, né? Quando tinha as festas juninas, ela não era a caipira, que ela tinha que vender voto para as colegas, porque ela nunca era a escolhida, né? E aí, um dia, ela decide fazer um poema. E a professora conta para ela a história. Ela descobre em casa, pela avó, a libertação dos escravos. E a avó, que era muito dele, sentava e contava as histórias, disse, apareceu uma senhora, assim, muito bondosa, muito amorosa, os negros eram guerreiros, né? E lutaram pela abolição, e essa senhora ajudou eles. Ela ficou encantada em saber que na história dela, né, os descendentes tinham sido guerreiros, tinham sido homens fortes. E aí ela faz um poema, é muito engraçado. O poema se chama Santa Isabel, porque para ela a princesa Isabel era uma santa. E aí ela lê em aula para a professora. A professora põe a mãozinha no ombro, vai e chama o diretor e mostra para o diretor. O diretor lê e ela acha que eles estão achando, imagina, um poema e vai ter um sarau. E ela não é escolhida para o sarau. Aí ela vai e diz para a professora, se tu achou meu poema pequeno, eu posso aumentar o meu poema.
Aí a professora disse, tá, então tu aumenta e traz no outro dia. Aí ela aumenta o poema, tá no próprio texto, né? Só que antes do sarau, a professora conta a história da abolição e coloca os negros como submissos, como brigões, né? Enfim, com todas as palavras pejorativas que a gente pode imaginar. E a Geni volta arrasada para casa, chorando. Ela era uma criança de 7 anos e vai para os fundos de casa. Essa parte é muito forte. Pega um pedaço de telha e começa a passar na perna para sair o pretume, porque ela quer ficar branca. Porque ela não quer ser de origem de pessoas que são covardes, né? Que não, enfim, não tinha um qualitativo, né, para os escravizados. E isso ela mostra nas entrevistas, professora, até hoje, a marca que ela tem na perna, dela tentar tirar a cor. E aí, enfim, ela supera, o pai ajuda, ela vai estudar. Então, ela tem várias problemas que ela vai passando. A primeira vez que ela vai para uma escola para dar aula, a mãe de um aluno não quer porque ela é negra. Eu vivi isso. Eu posso dizer mesmo, que eu vivenciei isso, né? Mas, enfim, aí depois ela consegue superar e conquista a criança. A diretora disse, vamos trocar isso. Não, eu vou conquistar. E aí, com o tempo, ela vai conquistando essa pessoa. Óbvio que ela sempre diz nas entrevistas que ela não gosta de falar nisso. Mas esse livro, Leite do Peito, além de ser autobiográfico, ele é muito poético, assim. Ele dá muita emoção na gente, até porque tem a história de Eugenia de superação, né? Ela tem um final, assim, de superação. E aí eu escolhi Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, a Geni Guimarães e a Conceição Evaristo, porque elas têm alguns links, assim, né? As três, né? Tirando a Carolina, que não teve educação formal, as outras tiveram, mas elas fazem abordagens, né, da mulher na sociedade. Não só esse aspecto. Eu não gosto de entrar muito nessas questões sociológicas, sabe, professor? Eu acho que isso é um problema, ou que hoje tem que se pensar que esses textos eles precisam ser lidos de uma outra forma. Né? Uma questão estética, com a crítica literária, de fazer análise do que está ali presente. Né? Eu acho que tem razão. Não ficar só como... Senão fica assim, é um documento, é um depoimento humano. Não também tem que ver exatamente, né? A questão literária que eles carregam, né? Tem que analisar. Eu sempre vejo a obra da Carolina, O Quarto de Despejo, eu vejo que hoje ele é lido sempre dessa forma, né? A mulher negra, favelada, enfim, tem todas essas questões, né? Que antecede o texto, que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Mas o que tem ali? Como é que ela escreveu? De que forma, né? Com que intenção? Com qual recurso? O que se tem naquele texto ali que a gente pode analisar? Enfim, fazer uma crítica. O senhor vai me perguntar como, Roberta? Eu estou estudando para isso. É isso que eu quero, com o meu trabalho, poder fazer uma leitura, eu não quero usar o termo mais sério, mas uma leitura literária, análise literária desses textos. Porque senão eu acho que eles não sobrevivem, penso eu. Né? Claro, não, tu tens toda a razão. Eu acho que isso é uma questão que, né, eu acho que tem que ser considerada, né? Quer dizer, como foi feito, quais foram os procedimentos artísticos, né, que foram usados para sobreviver e não ficar só assim, é um registro. Tudo bem, um registro teria um valor sociológico, mas que tem que ter também um valor que perdure a literatura, né? E aí eu já vi que essas histórias são realmente tão emocionantes e espero que, como tu diz, tem uma escrita poética, né? A Geni Guimarães, vamos deixar aqui até anotado, né? Eu vou depois passar no Face, onde está passando. Dá para depois a gente botar lá o Leite do Peito da Geni Guimarães para o nosso pessoal. A Conceição Evaristo já é mais conhecida, né? Virou até uma celebridade, né? Aqui, quando ela esteve aqui na URGS, na reitoria, lotou a reitoria,
né? Hoje ela é um ponto referencial. E agora está, inclusive, no vestibular da URGS, né? É, Ponciá Vicêncio, né? Não é assim a pronúncia, eu acho que é Vicêncio, né? Vicêncio, Ponciar Vicêncio. Vicêncio. Tá, É. então não tinha falado errado o título. É, bom, eu quero agora fazer a propaganda do teu livro, quero agora ser um vendedor do teu livro, né? Eu li aqui o livro em PDF, mas é claro que quero ter e me encontrar contigo e ter um autógrafo, né? Lá, desde Legal. que o Fischer e o da Canal não nos fiquem lá, né? Em discussões sobre o sentido da realidade histórica. É, esse livro que certamente é uma contribuição. Tu falaste assim, porque tu é uma pessoa que tem uma certa modéstia e às vezes excessiva. Claro que é um livro que professores, né, precisam ter, porque realmente a culpa não se atribui aos professores, né? Na Não. verdade, não circulava. Eu falava que o Lima Barreto, até os anos 60, ele era conhecido. Eu fiquei ouvindo na faculdade, eu não ouvi falar de Lima Barreto, a não ser no último ano, com o Flávio Loureiro Chaves, mas já tinham se passado vários anos. Eu li por acaso num livro do Jorge Amado, que o Jorge Amado abria o ABC de Castro Alves. Ele que não é grande coisa, mas ele abria uma briga, ele abria um conflito entre Machado e Lima Barreto. Parece que o Lima não gostava muito do Machado também, porque Machado era um pouco, né, não era snob, mas era um vencedor, né? E ele dizia, o Lima Barreto é muito melhor, que também não é um exagero. Mas só então o Lima Barreto começou a ser trabalhado e até hoje não caiu no vestibular. Até tem É alguns têm verdade, professor. essa Eu dívida. estava pensando nisso esses dias. Nunca botou o Lima Barreto. Eu até já dei umas batalhadas, porque eu sou um fã. Eu aos 15, 16 anos, depois que li esse livro de Jorge Amado, saí à procura, não havia obra recente. Tinha que ir nos sebos e achar, às vezes era a primeira edição, segunda edição. E hoje não, hoje ele é um escritor, né, que é Clara dos Anjos, os contos dele, que são maravilhosos, Três Filhos de Verdade. Policarpo Quaresma, né? Então vai acontecer com essas autoras, naturalmente com todos, com todos os autores, o tempo acaba fazendo uma seleção, né? O tempo exatamente por aquilo que tu te interessas também ver, que é a questão da funcionalidade estética, da articulação imaginativa, né? Essa coisa toda. Mas é, foi para nós ótimo. É uma sugestão para os leitores. O livro Pão, Texto e Água. Por favor, mostra aí, já que eu não tenho aqui, porque eu ia fazer aqui um auê com o livro. Pão, Texto e Água. Gostei do título, né? Pão e Água, né? O que os criminosos tinham na cadeia, né? Vai 30 dias de pão e água. Retrato da literatura quando negra, eu gosto muito também, tanto é que eu botei o título da nosso encontro de hoje, o Retrato da Literatura quando negra. É da jovem, exuberante editora, chefiado por dois queridos, a Fernanda Bastos e o Luiz Maurício, né? A Figura de Linguagem, que não é uma editora voltada só exclusivamente para autores negros, mas que tem dado uma ênfase com autores que têm emergido aí com força, né? Nós temos agora na quinta-feira, por exemplo, vem aqui o Jefferson Tenório, que Ah, virou uma celebridade nacional, deve estar celebridade, é rico, vou perguntar verdade. para ele, ele está rico já, né, com a literatura. E, mas tem muita gente surgindo aí, né, e não é isso que eu quero frisar. Claro que também tem um lado de depoimento, tem um lado de documento, mas muita gente chegando também com literatura vibrante, com literatura densa, com literatura forte. É, eu agradeço muito que tu tenhas aceito esse convite. Eu até É, fiquei chateado de me chamar de senhor, porque ninguém me chama mais de senhor, né? é aquela E, mania. Essa a é uma mania, eu do também confesso que os interior. meus professores, o Flávio Loureiro Chaves, o José Odebrando da Canal, eu não chamava, mas o professor Guilhermino Sebes, eu sempre o tratei de senhor, né? Mas ele era mais provecto, mais sério. Eu não sou tão sério, tão provecto, Não suponho, né? mas Mas fica, eu acho, né, é normal, né? No Raiz do Brasil,
Claro que a gente agora, eu vou fazer o Raiz do Brasil, o Sérgio Sérgio da Costa Franco, Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma passagem ali, não sei se é capítulo 5 ou 6, em que ele diz assim: o brasileiro tem uma intimidade, ele logo fica íntimo. E ele não vê isso como uma coisa positiva. Tem um lado positivo, porque a cordialidade que ele vê é o seguinte: você trata com intimidade para você não se sujeitar às regras, né? Quer dizer, uma certa visão anárquica, né? E que acaba, você sabe, termina o fim de tudo isso, você sabe com quem está falando, né? É, Então, né, essa incapacidade de seguir, digamos assim, certas regras de convivência social mais ou menos estabelecidas, né? Eu me lembro que uma vez estava com um governador de estado e um cara disse: Ô, fulano, como ô fulano? Eu que era amigo desse governador, eu eu chamava ele publicamente, eu chamava de senhor governador, mas sim, você, mas governador, o cara assim, ô fulano, como assim, ô fulano? Tem que ter, né? São obediência a algumas regras, algumas normas que criam, né, um aparato de normas para que uma sociedade não viva à mercê do favor, da ideologia do favor, do jeitinho, tá? Porque eu sou amigo dele, eu sou amigo do Luizinho. é, Então, mas no nosso caso, isso não tinha nenhuma valia. Mas eu agradeço muito a tua vida. O Luiz Maurício já gritou lá, ele se arrependeu daquela explosão de ciúmes, né, que ele teve aqui, e já botou viva a professora, né, querida, né, de todos nós, né? É, enfim, acho que foi. Olha aqui, ó, a Tassiane entrando aqui, Tati é botando um amor, adoro, Tati. maravilhosa professora Roberta Flores, todo mundo, Obrigada. né? Ela é uma unanimidade, né? Uma unanimidade. Obrigada. Outra ocasião, nós vamos ter um outro momento para falar aí de todos os livros lá no magistério, porque o magistério era a antiga escola normal, né? É Chamava, verdade. era aquele que corresponde à antiga escola. Os É, livros que tu leste na faculdade, falar dos teus professores, tu só fala bem, eu acho que eu gostaria que tu falasse mal também de alguém, né? não Porque consigo. eu sou meio maledicente, gosta da minha Não, maledicência, um eu não fuxico, tenho. Por incrível que né? pareça, sabe? Eu fui tão bem recebida na universidade, na URGS, assim, que meus professores, eu tenho um respeito, assim, um amor por eles, assim, por todos, porque e na verdade a URGS nunca teve nos meus planos, né? Porque não era para mim, Uhum. né, professor, não era. E aí Ah, eu fui fazer, historicamente não era para ti, não era socialmente, para mim. mas tu foste. É, e eu, assim, eu tô com cheio, já fiz várias disciplinas e cada vez que tenho eu me inscrevo porque eu gosto daquele movimento, eu aprendo, meus professores todos que eu tive. Ai, assim, eu tenho gratidão, respeito e eles me atendem. Enfim, sou muito Não, grata. não, então, como tu tem muita simpatia também, né? Nós temos lá um professor que agora está aposentado, um grande professor, mas ele é polêmico, ele às vezes é duro, o professor da Canal, e eu Eu vejo que tu amo, trata o da Canal com amor, né? E da com Canal também, amor. do jeito que o da Canal, ele é áspero até quando ele faz declaração amorosa, né? Mas é com muito amor que eu trato. Ele também sempre foi muito meu Uhum, amigo, né? Muito. Estou com muita uhum, saudade dele, muita saudade. uhum. Eu agradeço muito, professor, essa oportunidade de poder conversar com o senhor, assim, né? Falar sobre Não, uma. eu que agradeço. Tô aí na lua de mel, né, para desespero de todos nós, de lua de mel no limite da fronteira, com um pé no Uruguai, um pé no Brasil, e eu É te verdade. interrompendo aí a beleza da visão marítima, né, para falar de livros. Mas, enfim, foi um prazer mesmo, né, foi Eu que um agradeço. gosto, e aí espero que a gente se encontre logo depois da Se Deus pandemia, quiser. lá na URGS, né? Sim. E aí eu vou pedir, obviamente, o autógrafo desse teu livro, certamente. Excepcional. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Então tá. Obrigada a todos. Gente, quinta-feira nós temos aqui o nosso
best-seller do momento no Brasil, né? Também aluno da URGS, que é Jefferson Tenório, né? Cujo livro tá realmente, né, tocando. Hoje ele botou lá que, puxa, até ele botou no Face, né? Porque o Pedro Bial o entrevistou, ontem entrevistou o Obama, né? Disse assim, eu tô aí no mesmo plano, né? Eu digo, sim, qualquer hora vai querer se candidatar à presidência da República, né? Então, até a próxima semana. eh, Até quinta, aliás, que próxima semana, estou doidando. Quinta-feira com o Jefferson Tenório e na sequência vamos seguindo. Muito mais uma vez, um beijão, Roberta Flores, e esse Beijo, teu muito livro que todo mundo obrigada. vai ler. Tá bom. Obrigada. Valeu. Tchau. 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 Tchau.